pessoal, Café com Fé, mais uma terça-feira no Instagram, hoje em horário especial, e nós vamos meditar aqui no livro de Mateus 24. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Tudo bem, pessoal? Bom dia! Bom dia para quem está assistindo ao vivo, boa tarde, boa noite para quem está assistindo gravado, pessoal do YouTube que vai assistir gravado. Sempre preciso trazer uma introdução aqui, hoje em horário especial, por conta do feriado, né? Eu imaginei que terça-feira, quem vai acordar às 6h59 da manhã? Bom, não sei. Não sei quem já tem essa rotina aí de acordar cedinho, né? Ou tá trabalhando. Fala pra mim se vocês acordaram bem cedinho, se foi melhor a gente ter marcado para 8h30. Quem já acompanha aqui o Café com Fé. Quem tá aqui pela primeira vez, deixa eu explicar, né, o que nós estamos fazendo aqui no Instagram de moda, né? Bom, a gente tem um canal de fé aqui toda terça-feira, onde a gente não vai falar de estratégia de venda, a gente não vai falar de Instagram. Nós vamos falar do alimento da alma, que esse é um dos princípios desse Instagram aqui. E a gente separou um dia, uma hora do dia ali, um dia na semana, um tempinho pra gente meditar na palavra, alimentar nossa alma, nosso espírito, e o quanto nós temos aprendido aqui, né, com as terças-feiras. Desculpa, vou pedir o chefinho pra pegar um pouquinho de água pra mim. Chefinho, pega um pouquinho de água pra mim. Hoje é aniversário do chefinho, gente. Por isso que eu tô arrumada assim, ó. Já vou sair aqui, vou tomar um café com ele. Vou curtir o dia com ele aqui. Por isso que eu já comecei o dia arrumada. Vou fazer o café com fé e já vou sair com o chefinho. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui. Depois fala aqui pra mim qual cidade vocês são. E quem tá aqui pela primeira vez. Pra que eu possa dar as boas-vindas. E eu gosto sempre de explicar, né? É importante. Se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar, nós vamos falar no Mateus 24. Vem preparada, porque as palavras aqui costumam cortar a gente, sabe? Mas é o que, de fato, o juízo de Deus é uma das coisas que a gente precisa, né? Aprender. Juízo, a misericórdia, a fé. E nós vamos falar de rumores de guerra aqui, né? Que a gente tá vendo aí já acontecendo no mundo. Nós vamos ver que já está escrito e profetizado aqui esse alerta do Senhor Jesus para nossa vida. Pará, Rondon, Pará, BH, Rio Grande do Sul, Nova Odessa, São Paulo. Que maravilha. Bom, nós vamos ler até sobre isso aqui mais à frente. E a internet, ela nos permite essa conexão, essa amizade aí, né, com o mundo inteiro e alcança sem limites as pessoas. Então vamos lá, se você se sentir tocada, vamos enviar um aviãozinho para alguém que você já recebeu uma mensagem, alguém que estava triste, com depressão, precisando de ouvir uma palavra. Isso é uma oferta, né? Então você pode se colocar à disposição aí de Deus para ajudar o próximo, né? Para levar essa palavra para que mais pessoas possam ser alcançadas também. Ponte Nova, Rio de Janeiro, adoro Rio. New Jersey, nossa, olha só, que bacana, que bacana. Glória ao nosso Senhor Jesus pela vinda de vocês aqui. Eu tenho certeza que Ele escolheu e chamou cada um de vocês e cada um que ainda vai chegar aqui. Vamos lá, vamos fazer uma oração aqui. A gente sempre começa com uma oração, porque eu me coloco no lugar de vocês aí, tô sentada ouvindo aqui também, tô aprendendo. E quem tá aqui pela primeira vez, quero enfatizar, não sou pastora, não sou nada, não tenho título nenhum, sou só uma apaixonada pelo Senhor Jesus e me coloco à disposição para levar e transbordar aquilo que me move, aquilo que mudou a minha vida, tá? Então só para poder já explicar aqui. Se você puder, vamos fazer uma oração aqui juntas. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por essa manhã, por podermos despertar, acordar, por termos sobrevivido, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, pela oportunidade de estarmos aqui
para ouvir a tua palavra. Obrigada por esse encontro, por esse alimento da alma, que é o que a gente mais precisa. E o Senhor tem sede das pessoas ouvirem, entenderem, compreenderem e andarem com o Senhor, entrarem, herdarem o reino de Deus. E essa é a missão do Café com Fé. Levar a salvação, levar a palavra de vida do Senhor, não a fim de consolar apenas, mas a fim de transformar a vida de cada uma das pessoas que aqui se encontram, porque foi o Senhor que escolheu, foi o Senhor que chamou cada uma delas. Então que o Senhor venha fazer aquilo que eu não posso fazer, que o Senhor venha transformar a mente, corpo, alma e espírito, que o Senhor venha eliminar tudo que for para tirar a atenção, para que nós venhamos compreender a tua boa, perfeita vontade e agradável para a nossa vida. Nós queremos entregar a direção desse nosso encontro, desse nosso café, aqui em conexão com o mundo inteiro em tuas mãos. Senta nessa cadeira, assume o lugar que é do Senhor, que não venha, Senhor, não permita que eu venha falar nada de mim mesma, mas que seja o Senhor a falar, e que ao sair as palavras, elas venham ecoar, meu Pai, como fogo dentro de cada pessoa que aqui está, e que haja um antes e depois, para que fique sabido que o Senhor é Deus, e que isso aqui não é a fim de benefício próprio, nem a fim de se promover, mas é a fim de honrar, glorificar o teu santo e poderoso nome. Amém. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Travou, gente? Olha aí, fala pra mim se mais alguém travou. Nós estamos vivendo aí, né? Vendo o que está acontecendo no mundo, e nada que vier a acontecer, o que tem acontecido, o Senhor é algo que o Senhor Jesus não previu ou não deixou aqui escrito pra gente já, né? Como alerta. O Café com Fé, além de trazer pra gente salvação, libertação, é um alerta, também uma palavra que realmente provoca dentro de nós um arrependimento, que é assim que a gente tem que sair. Quando você for ouvir a palavra de Deus, você tem que sair de lá assim, constrangida, sabe? Porque é só assim para a palavra ela conseguir ter efeito. Porque a vontade de Deus não é que você tenha uma fé emotiva e nem saia, eu chorei muito, foi muito bom porque eu chorei muito, desabafei. E aí sai e as coisas continuam do mesmo jeito. É provocar uma ação mesmo, né, de um movimento de arrependimento, e para isso ela precisa nos constranger. Esse é o processo, pelo menos foi o meu processo ao entregar minha vida para Jesus. Eu fui constrangida pela palavra de Deus, eu fiquei triste pelas minhas atitudes, e aquilo promoveu em mim uma vontade, uma sede, um desejo de fazer o que era certo, porque eu tive conhecimento da minha condição espiritual. Então a vontade de Deus não é maquiar, não é passar a mão na sua cabeça, não é falar que Deus está abrindo grandes portas para você. Tá tudo profetizado aqui, já tá determinado, e você tem direito, se você viver e fizer aquilo que ele orienta. É simples a palavra de Deus, né? É crer, como ele falou com Nicodemos. Basta crer, só isso? Sim, mas o crer não é acreditar de falar, né? O crer é agir, é praticar. E aí, isso vai exigir da pessoa muita coragem, determinação, ousadia, entrega sincera, total e completa. E para isso exige um sacrifício. Por isso, é fácil, é simples. É simples, mas não é fácil. Essa ordem que eu queria trazer. O reino de Deus, ele é simples, mas não é fácil de se conquistar. É tomado realmente por esforço, violência, e só aqueles que se esforçam entram nele. E é isso que Deus quer provocar dentro de nós, sabe? Uma força. Ele quer mostrar que nós estamos vivendo uma guerra. E a vida inteira, não só isso que está acontecendo lá fora, né? Nós vivemos uma batalha, uma luta espiritual, dia após dia. Ele quer que você saiba contra quem você está lutando, que não é contra pessoas, não é contra o seu marido, não é contra circunstâncias, não é contra situações, é contra principados, potestades, forças dominadoras do inferno. Está escrito isso na Bíblia, né? Então, ele quer que você vigia, se atente, guarde a palavra, se revista da armadura dele, ande com ele, porque junto com ele você é vencedora.
E aí, infelizmente, o espírito do engano ronda o mundo e muitas pessoas têm sido enganadas aí por falta de conhecimento, por acompanhar pessoas erradas que não levam a salvação. Depois eu quero deixar um exercício. Se você quiser pegar um papel, uma caneta, você pode anotar alguns versículos que eu vou falar aqui, porque eu quero muito que você seja curiosa e leia em casa, e não fique só no que eu tô falando aqui. Vá lá, investiga, seja curiosa, faça como Jesus aos 12 anos. Ele tinha 12 anos, ele estava no templo ali questionando aqueles que estavam pregando, sabe? Tava fazendo perguntas, então questione e venha na palavra para conferir, tá? Isso é extremamente importante. Você pode anotar alguns versículos. E sobre falsos profetas, depois você pode ler Mateus 23. Mateus, o capítulo 23 inteiro é Jesus dando um creu nos fariseus, escribas, os líderes religiosos da época. Nossa, exortações assim de chamar de hipócrita, de raça de víboras pra cima, de grande escalão. Imagina, o Senhor Jesus, né, o Deus de amor misericordioso, ali levando palavras duras para os líderes religiosos, inclusive falando sobre, exortando eles, como vocês vão se livrar do inferno, sendo que vocês não alcançam o reino de Deus e também impedem que as pessoas alcancem, porque muita gente tem até a fé pura, mas estão ouvindo as pessoas erradas e não tem curiosidade de ler a palavra. Então se apegam a doutrinas feitas por homem, e aí ali eles camuflam. Tá até escrito no Mateus 23, 23 aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, ou seja, vocês falam dos dízimos, vocês falam dos detalhes, e isso é importante, mas vocês desprezam o mais importante, que é a lei, o mais importante da lei, que é o juízo, que é o que nós vamos falar hoje, a misericórdia e a fé. Então muitos deixam de pregar o juízo e passam palavras só de amor, de conforto, mas o juízo de Deus, ele precisa ser pregado, toda a palavra precisa ser pregada, toda a verdade. Então se atente a isso que Jesus vai nos alertar aqui agora. No Mateus 24, Jesus estava ali, depois de ele ter exortado os escribas, os fariseus, os religiosos no templo. Jesus estava no templo e os discípulos estavam com ele. E aí, depois desse episódio, você pode ler depois no capítulo 23, Jesus estava, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então ele já estava prevendo ali a destruição do templo e que realmente hoje não tem pedra sobre pedra. Isso de fato aconteceu. E estando assentados no Monte das Oliveiras, e aí a gente vê aqui, né? Não sei se você já foi no monte, eu adoro ir no monte. Jesus, ele ficava mais no monte, buscando a Deus, orando, falando com o Pai. Toda vez que ele queria andar separado, que ele queria se fortalecer, engraçado, né? Ele não ia pro templo onde estavam ali os líderes hipócritas. Eu não tô falando que você não tem que ir, viu, gente? Tô falando o que Jesus fazia. E Jesus ia pro monte, né? Então, você vê que o monte é o primeiro altar de Deus. Chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo-nos: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos perguntaram a Jesus: qual sinal eu vou ver de que haverá a tua vinda? Quando eu vou saber que o Senhor vai voltar e vai acontecer aí o fim do mundo? Quais sinais eu preciso ver? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, acalmem-se, fiquem tranquilos, fiquem espertos, que ninguém vos engane. Fiquem vigilantes, que ninguém vos engane. Olha como que Jesus começa aqui a resposta, né? Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Desde a época de Adão ali, né, que aconteceu aquilo que sutilmente a serpente, o próprio mal, ele chamou Eva de amiga, né?
ele veio disfarçado de amigo, de anjo de luz, o próprio diabo veio disfarçado. Desde a época de Adão, o espírito do engano, ele ronda sobre nós. Está escrito na Bíblia, você pode... Depois você digita, tem alguns versículos que eu não sei de cor, tá? Não gravo versículo, não. Mas tá escrito que o diabo, ele se disfarça de anjo de luz. E engana muitas pessoas. Engana muitas pessoas. Não é à toa que enganou a terça parte dos anjos, né? Disfarçado de anjo de luz ali, Lúcifer. Ele enganou a terça parte dos anjos e todos foram lançados céu abaixo e hoje viraram demônios, né? Não tem salvação para eles. Então, Jesus, ele começa falando sobre essa vigilância. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, nós precisamos ficar vigilantes, porque nós estamos no meio dessas pessoas. E se ele fala que muitos serão enganados, o que nós precisamos fazer para não sermos enganados? Eu anotei um passo a passo aqui, no final eu vou falar, tá? Se você realmente quer se revestir, se você quer se ver livre até mesmo dos ataques do mal, da insônia, da depressão, do medo, da ansiedade, do buraco na alma, sabe, da síndrome do pânico, enfim, de tudo que não é o próprio Deus que traz para nossa vida. No final eu vou mostrar o passo a passo aqui, tá? Então, primeiro passo. Primeiro, antes de você saber os sinais de quando eu vou vir, você precisa vigiar e ficar atento quanto aos enganadores, aos falsos profetas, aqueles que falam da minha palavra, mas não vivem a minha palavra. Essa foi a exortação também no capítulo 23, aquele ditado, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ele de fato acontece nos dias de hoje. Muitos falam de Deus, mas não vivem o que falam. E aquilo que a gente começou falando, muitos não pregam a verdade, né? Muitos têm medo de perder seguidores, de perder as ofertas do templo, da igreja. Muitos têm medo de falar a verdade e perder as pessoas, né? Perder os fiéis, falar da salvação, falar de forma dura. E tem enganado a muitas pessoas. Então, vamos ficar atentos. Por isso, sempre tem coisas que são pregadas aí, doutrinas que o homem criou e que está escrito na Bíblia que é mentira aqui, claramente, mas porque as pessoas não leem, não têm o hábito de meditar, de ser curioso, de questionar, acabam não entendendo a verdade, simplesmente pelo fato de não abrir a palavra. Ou às vezes vai abrir algo. Então, eu já dei várias dicas. Mateus, João, Lucas, Marcos são ótimos livros para vocês começarem aí, porque você sabe a passagem de Jesus aqui na Terra, né? E tudo que ele falou nos orientou. Então, se você tá perdido, não sabe por onde começar a meditar na palavra, comece pelo livro de João. É um bom começo para você, tá? Versículo 6 do capítulo 24. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. São sinais da vinda do Senhor Jesus, que muitos acham que ele vai tardar ainda, vai demorar ainda. Então, eu posso curtir mais um pouquinho, Deus entende, no meu tempo de entregar a vida não chegou ainda. Tem gente que está afastado, conhece a palavra, mas acha que não tem mais chance, mas não tem mais oportunidade, ou que não chegou o tempo ainda de voltar. O tempo é agora, né? O tempo é agora. A gente não pode contar com os segundos daqui pra frente, que a gente não sabe se vai estar aqui, né? Muitos que estão vivendo essa guerra não acreditavam que ela ia acontecer. Então Jesus está nos alertando aqui a vigiar quanto a isso, e ele está falando dos sinais. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Então Jesus está falando, isso tudo que está acontecendo é necessário acontecer. Então é até complicado a gente orar para Deus cessar a guerra, porque ele está permitindo. Ele já tinha profetizado aqui. É necessário que isso aconteça. Para quê? Para que muitos despertem, acordem do sono da morte que estão vivendo, para que muitos busquem a Ele, muitos entendam que depende dele, que só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos libertar, só Ele pode nos blindar.
ele fala, não temeis aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temeis aquele que pode matar o corpo e a alma. É a nossa alma que é mais importante para Deus. Então, por isso que ele está falando em espírito aqui. É necessário que isso aconteça. Então, nas minhas orações, eu tenho orado pelo pessoal lá que está vivendo essa situação trágica, né, que está acontecendo. Mas não tenho orado para Deus cessar a guerra, porque não vai adiantar, porque ele está falando aqui que é necessário. Então, eu peço para Deus ter misericórdia daqueles que estão clamando, pedindo por ajuda, para que ele venha dar mais uma chance para essas pessoas se entregarem, porque essa é a missão de Jesus. Jesus veio para falar de salvação e ele passou pela morte de cruz pela nossa alma, não pelo corpo que vai apodrecer. Muitos não estão tendo chance de pedir perdão de última hora. Muitas pessoas, a gente não pode contar com isso, de última hora eu vou me entregar, eu vou pedir perdão. Quantos não estão morrendo assim de forma repentina e não conseguiram pedir perdão, né? Então ele tá falando aqui, não vos assusteis, não se assustem com isso que está acontecendo, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Olha só, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Jesus está falando isso aqui. Nação contra nação, reino contra reino, fomes. Quantas pessoas aí não passam fome? Milhares de pessoas estão passando fome. E até essa sequência está começando a acontecer nesse lugar, né? Escassez da comida, as pessoas já começam a ficar desesperadas, até pelo alimento, né, das crianças. Jesus até alerta, ai daquelas que estiverem grávidas nesse momento, nesse período, enfim, ele vem abrir os nossos olhos para que a gente venha despertar e cuidar do mais importante, que é blindar a nossa alma, andando com ele e buscar a nossa salvação, que ela é individual. Então, pestes, a gente já viu muita coisa falando sobre chuva de gafanhoto, não sei, em outros países, terremotos, nós estamos vendo isso acontecendo. E recentemente essa questão de nação contra nação, reino contra reino, em vários lugares, Jesus falando aqui. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Se você pensa que isso que está acontecendo já é assim um escândalo, Jesus está falando, é o princípio, ainda não veio o pior. Ainda tem coisa pior para acontecer. É como uma mulher que está grávida, ela vai... Tá escrito na Bíblia, ai das que tiverem grávidas no período, né, com filho pequeno, porque a preocupação delas, e vocês estão vendo o que está acontecendo lá, né? A preocupação delas é as crianças, não é a vida delas, mas eu tenho visto as reportagens, eu não sei se vocês viram. Depois eu vou jogar no Google para ver onde que tá escrito esse versículo. Ai, das que estiverem grávidas, estiverem crianças pequenas no período, né, que Jesus vai voltar, tá bom? Porque quando Jesus voltar, ele vai arrebatar a igreja. A igreja dele, tá? São as pessoas, os seres humanos. Nós somos a igreja, não é o templo físico. É a igreja dele. Não vai passar por essas dores. Então, as que estiverem grávidas no período... acabam se preocupando mais, né, com as crianças. Eu tenho visto as pessoas falando, nossa, eu não consigo imaginar acontecendo alguma coisa com a minha filha. Então, eu não sou mãe, mas eu imagino esse amor, né? Só quem é mãe sabe o que é amor de mãe. Eu não sou mãe pra falar isso, mas eu já vi essa passagem na Bíblia, mas fiquei sem saber a interpretação. É nesse sentido, é sobre o sofrimento, sabe? É um sofrimento, e quem é mãe nesse período vai entender até o sofrimento do próprio Deus quanto a nós como filho, porque a vontade dele não é que a gente passe por isso, mas é aquilo que eu tenho falado, o inferno não tá cheio de pecadores, o inferno tá cheio de pessoas que tomaram as suas próprias decisões, que escolheram aquilo, né? Que não ouviram, se atentaram para essa palavra. Então, pecador nós somos.
Mas viver no pecado é isso que Jesus vem nos alertar em relação a isso. Então, a mulher quando ela tá grávida, quando ela começa a sentir contração, ali é o princípio das dores. Ela sabe que vai vir ali a hora do parto, que a dor vai aumentar, a contração vai aumentar. Então a gente pode até trazer essa parábola no sentido disso que Jesus quer nos alertar aqui em Mateus 24:8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por conta do meu nome. Isso acontecia muito, né? E acontece, muitas pessoas são perseguidas por conta do nome de Deus. Os escribas, os fariseus, eles perseguiam os verdadeiros cristãos por conta das doutrinas deles mesmos, né? Matavam, açoitavam. Quantos servos de Deus não foram mortos, queimados vivos, por conta do nome de Deus, né? E a gente já passou no Fantástico anos atrás, pessoas que iam ser decapitadas por conta do nome de Deus. Tem pessoas que não podem ter nem a Bíblia, que se tiverem a Bíblia em países, elas são mortas ali por conta do nome de Deus. Então Jesus está alertando quanto a isso. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e se odiarão. Então, muitos já têm sido escandalizados. Muitas pessoas ali que falam do nome de Deus, quando vêm as dificuldades, vêm as tribulações, acabam não suportando, não prevalecendo, escandalizam o nome de Deus, se afastam da presença e levam muitos com eles, né? Muitas pessoas ficam olhando para o homem, em vez de olhar para Deus, acabam se afastando da igreja por conta de um líder, por conta do que foi pregado, por conta de uma palavra que ouviu que não gostou, por conta do que fizeram. Às vezes a pessoa leva o nome de Deus e fez alguma coisa contra ela e ela fala assim: nossa, se essa pessoa é de Deus, então eu não vou, né, na igreja, vou parar de ir. E infelizmente muitos são escandalizados quanto a isso. E nesse período aqui, muitos vão ser amantes de si mesmos, né? Vão querer defender a própria pele. Então, muitos vão negar a fé. Isso já tem acontecido. E trairão uns aos outros. Essa traição já tem acontecido, né? E se odiarão. O ódio, gente, o rancor é algo que a gente tem falado muito no Café com Fé. Tem sido um grande mal da nação. Eu sinto te dizer que se você tem mágoa de alguém, ódio de alguém fez alguma coisa pra você, você não está segura. Você não tem a sua salvação garantida. Infelizmente, tem um mal agindo aí na sua vida, porque isso não é algo que vem de Deus, não é um sentimento divino, né? E pra gente ser perdoado, a gente precisa perdoar. Então, são detalhes que a gente precisa se atentar, porque é bem sutil, né, que o mal age, e depois a gente acaba tendo surpresas, mas não pode dizer que Deus não alertou, como ele está nos alertando aqui nessa live, né? E surgirão, olha de novo Jesus falando, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mais uma vez ele está nos alertando contra aos falsos profetas. Pessoas que levam o nome de Deus, que pregam a palavra, mas não são de Deus. É o próprio mal que está ali atrás, pregando. Gente, isso sabe, é terrível, né? Então, cada um que venha buscar de Deus, meu Deus, não deixa eu ser enganado, me mostra onde eu devo congregar. Essa igreja que eu congrego hoje, ela é uma igreja que o Senhor quer que eu esteja, é um altar onde o Senhor habita. Se não, me dá um sinal, me mostra que alguma coisa aconteça para que eu não seja enganado. Gosto muito de fazer essa oração: Deus, se for para ser do Senhor, que assim aconteça, se não, que assim aconteça. Aí eu dou 2 cenários e eu peço a Deus para mostrar. Então você precisa pedir, que se ele vê um sincero desejo dentro de você, às vezes você já vai defender a sua placa aí, né? Não, mas a minha placa não, a minha igreja não. Vigia, Jesus está falando, vigia, né? Só estou falando para você vigiar e orar e pedir a ele para te mostrar, que quem tem que te mostrar se é ou não é ele, né? Quem sou eu para falar alguma coisa aqui de alguma igreja? É ele que vai te mostrar. Ele só está alertando a gente aqui que muitos falsos profetas irão enganar a muitos. A muitos, não são poucos não, a muitos. Então, alerta, acorda, desperta. E por se multiplicar a iniquidade, o que é iniquidade, né? O orgulho, a inveja, a soberba, por se multiplicar até mesmo o sentimento, a emoção ali, a fé emotiva que não sustenta ninguém,
o amor de muitos se esfriará. Os dois primeiros mandamentos é amar ao Senhor em primeiro lugar, né? Com todas as suas forças, todo o seu entendimento. E o segundo, parecido e semelhante, é amar ao próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos, eles sustentam os outros. Porque se você temer a Deus e amar a Ele, você, como consequência, cumpre os outros mandamentos por amor a Ele. Você entende que tudo que você faz aqui, você precisa fazer como se estivesse fazendo para Ele. Cuidar do seu marido como se estivesse cuidando de Jesus. Cuidar do seu filho como se estivesse cuidando de Jesus. Não colocando eles em primeiro lugar. Tem uma diferença aí. Tem muita gente que coloca filho, marido, coisas, pessoas no lugar de Deus. Tá errado também. Tá errado também. Tem muita gente que quando nasce põe o filho lá no meio da cama ali, ó. No meio do casal. E acaba colocando o filho até em primeiro lugar. Fala que o filho é primeiro do que o marido. Quando a ordem aqui da palavra é o seu parceiro. Que o filho depois casa e quem fica com você? É o marido, né? Então a ordem natural aqui do casal agora a sua família, é o marido, depois o filho. Não que você vai dividir o amor, mas você não pode mudar a ordem, essa sequência que o próprio Senhor Jesus fala aqui. Muitos, infelizmente, colocam coisas, pessoas, a gente tem falado muito sobre isso, no lugar de Deus, né? Então, aqui Jesus está nos alertando sobre o amor de muitos se esfriar. Infelizmente, as pessoas acabam desistindo, vem um problema, vem uma dificuldade, quer desistir, quer regredir, ou já acha que pra ela não dá, pra ela não tem jeito. E quando o próprio Deus, ele conta com pessoas corajosas. A pessoa que se entrega de verdade, ela leva o nome de cristã, ela é corajosa, ela tem paz, ela passa por problemas, ela passa por dificuldades, sim, ela passa por preocupações, sim, mas ela não se entrega a isso. Ela confia, ela persevera. Ela tem força, ela tem fogo. Ela contra-ataca. Ao invés de retroceder, a maior defesa é o ataque. Porque a nossa luta é contra o inferno aqui, não é contra pessoas. Então ela luta em espírito. Só que o diabo, ele age também nesse momento de fraqueza da pessoa. E por isso tem muitas pessoas aí ansiosas, depressivas, amarguradas, murmuradoras, que só reclamam. E que tudo, ela acha que tudo pra ela é mais difícil, depende da palavra, depende de alguém falar alguma coisa pra ela, e não depende do próprio Deus, né? E quando Deus conta que a gente venha dobrar o joelho e venha determinar e venha contra-atacar o mal mesmo. Eu falo muito nas minhas orações, assim, quando eu vejo que tá vindo uma tempestade levantando. Não sei se vocês perceberam, mas eu aumentei quantas vezes eu estou fazendo café com fé. Eu só fazia uma vez por semana. E aí começou a vir ali, eu comecei a ver o diabo se levantando. Porque aqui, gente, uma alma aqui que entregar a vida para Jesus, inclusive ela tá aqui, eu gosto muito de usar a Elô como exemplo, que eu sei, tá? Recentemente foi batizada com o Espírito Santo, entregou a vida para Jesus através desse canal que Deus usou e Deus chegou até ela, enfim. Então isso pro inferno é um escândalo, porque pensa, uma alma é capaz de provocar um estrago no inferno. Por exemplo, eu sou uma alma, hoje temos aqui 63 pessoas, e imagina cada um de vocês aí cumprindo a missão que Jesus vai entregar na mão de vocês, se vocês permitirem e quiserem fazer parte dos planos dele, o estrago que vocês não podem causar no inferno, né? Então, o diabo tá sangrando, e eu vejo ele se levantando. Então, toda vez que eu vejo o diabo se levantando, ao invés de parar, porque eu poderia parar de fazer o café com fé, eu falei, eu vou fazer mais. Agora não vai ser só mais um café com fé, são 3. E eu falo com mal, falo, cada vez que você se levantar, que você usar alguém, eu vou orar por essa pessoa, vou interceder por essa pessoa, que Jesus fala, né? Amar quem te ama é fácil. Quero ver você amar quem te odeia. Quero ver você amar quem se levanta contra a sua vida. E aí,
eu falo mesmo, eu vou orar por essa pessoa, eu vou interceder por essa pessoa. Então eu multipliquei, eu contra-ataquei. Então se ele tá me atacando, eu estou contra-atacando ele. Então agora não vai, agora quem não pode assistir na terça vai ter oportunidade de assistir na segunda e na quinta. E como Deus quiser, se daqui a pouco ele quiser fazer a semana inteira, assim seja, porque é ele que manda aqui, não sou eu. Café com Fé não foi eu que quis fazer. Pelo contrário, eu não queria fazer. Não queria, eu tinha vergonha. Deus do céu, isso é pra mim. Mas ele me incomodou e assim, pra mim é o melhor dia. Café com Fé, eu amo fazer o Café com Fé. Então é essa a ordem das coisas. Quando ele falou com Josué, Josué, meu filho, levanta aí. Você tá chorando, Moisés já morreu. Acorda, seja forte e corajoso. 3 vezes ele falou com Josué. Então, Deus não vai te ajudar você ali derramando lágrimas só e falando dos seus problemas. Ó, Deus, por que você esqueceu de mim? Por que isso está acontecendo comigo? Não, é você se revoltar contra isso que está acontecendo, porque ele te fez a imagem e semelhança dele. Todo ser humano é dotado da mesma capacidade e ninguém carrega um fardo maior do que possa suportar. E 100% do que acontece na nossa vida, 10% está fora do nosso controle. Que é, por exemplo, o que está acontecendo lá fora. 10% é aquela guerra, está fora do controle das pessoas. 90% é o que você faz com o que está acontecendo. É como você conduz, é como você enxerga, é como você ressignifica. Então eu recebo muitas mensagens de pessoas, ai, o que eu faço? Quero desistir. Poxa, você leva o nome de Deus? Então você tem que buscar dele e se fortalecer, fazendo propósito, fazendo jejum, buscando mais, orando mais, determinando mais, ressignificando, não retrocedendo, não se entregando, se derramando nas lágrimas, né? E não murmurando, duvidando, questionando, porque a dúvida, a ansiedade impede Deus de agir na nossa vida. Então não quer dizer que você não vai ter medo, você vai ter medo, mas você vai com medo. Você continua crendo, você determina. Isso é fé. Você já enxerga a vitória sem ter tocado. Você já visualiza a vitória. E eu falei que eu ia contar e glorificar o nome de Deus. E eu quero contar rapidinho aqui até uma manifestação de fé que aconteceu recentemente com a minha avó. Vocês lembram que eu tinha falado pra vocês? Orem por ela e tal. Tá no hospital, internada. Ela colocou uma prótese no joelho, fez uma cirurgia. E aí ela tem uma doença crônica nos vasos da perna, que até o pedacinho da perna dela perto dos pés é toda preta, né? Enfim, aí ela teve, não sei o que aconteceu, que a perna dela encheu ali como se fosse de sangue, correu com ela pro hospital e os médicos foram ali, abriram o joelho dela, trocaram um pedaço da prótese, fecharam o joelho dela. Ela passou momentos de terror, a gente ficou muito tempo com ela no hospital. Ela foi pra casa, recebeu alta. E recentemente ela voltou numa consulta pra fazer o retorno. E ela falou que ela ainda tava sentindo dor. E o médico falou pra ela que ela teria que abrir o joelho de novo, tirar a prótese, ficar 4 meses deitada, 76 anos que ela tem. 4 meses deitada de cama ali, sem a prótese. Depois de 4 meses ela ia voltar, abrir o joelho pra pôr a prótese de novo. Pensa quando ela ouviu essa notícia. Porque quando eu ouvi, me deu dor de barriga na hora, quando chegou até em mim, porque eu vi o sofrimento dela por conta de uma cirurgia. Imagina ela tendo que fazer 2. E aí, na hora eu falei, meu Deus. Veio em mim, sim, uma dor na alma ali, sabe, assim. Ai, que situação. Mas aí eu ressignifiquei aquilo. Depois, um pouquinho, eu ressignifiquei. Falei, não. Todo mundo já tava, ai, e agora? Chorando, desesperado. Todo mundo já tinha aceitado aquele diagnóstico. Todo mundo já tava triste. As mensagens eram só de chorinho. Ela já tinha marcado a cirurgia, já tinha marcado o anestesista, já tinha começado a fazer os exames, tudo assim, ó, um atrás do outro, pra já fazer a próxima cirurgia, mesmo sem vontade. Ela achou que ela não ia voltar dessa cirurgia. E aí, usei a fé. Tô passando aqui um exemplo de fé, né? Usei a fé. Falei, eu não aceito esse diagnóstico. E aí eu falei com toda a família, gente, eu preciso e quero ouvir um outro profissional. E esse próximo profissional vai falar pra ela que ela não precisa fazer cirurgia. Minha avó não vai fazer cirurgia. E as pessoas mandavam mensagem falando assim, ela vai ter que fazer isso. Eu falei, não, ela não vai fazer cirurgia. Ela não vai fazer. E aí eu procurei um outro profissional e descobri que tinha o médico que operou ela há 6 anos atrás. Ela não tinha ido nele, ela tinha ido na Unimed, no hospital da Unimed. E que ela não tinha voltado nesse médico que tinha feito a primeira cirurgia dela.
Eu falei, opa, então é nele que eu vou. Aí eu mandei uma mensagem pra secretária. Em pleno carnaval, quinta-feira de carnaval, pensei, eu preciso dessa consulta, Deus, agora. E aí mandei mensagem pra ela, a agenda tá lotada. Aí eu, beleza. Se você tiver uma desistência, você me liga que eu vou. Aí ela me ligou, mandou mensagem, falou, consegui um horário pra você amanhã, 1h30. Falei, beleza, amanhã 1h30 tô aí. Fui lá, busquei ela, olhei, segurei no braço dela, falei, você tá preparada pra chegar no médico e ouvir que você não precisa fazer cirurgia? Ela, não sei, né? Tadinha. Eu tava na alma dela, né? Mas eu fui convicta. E acaba que você consegue transmitir isso pra pessoa, né? Essa certeza ali. Por isso que a gente tem que andar com pessoas de fé, sabe? Não andar com pessoa que fica murmurando, reclamando, que essa energia pega, entendeu? Você tem que contra-atacar isso. Eu falei, você não vai fazer cirurgia, vamos. E eu ainda fui feliz, cantando no carro, paramos, tomamos uma água de coco. Chegou a hora do médico, fomos lá. E o médico falou que ela não precisa fazer cirurgia. Vocês precisam ver o semblante dela na hora, assim, sabe? Pra mim, foi o meu presente de aniversário. Foi ver a carinha dela, que ela já tava sofrendo antes da hora. Ela não tava nem dormindo à noite. E a carinha dela de alívio, de ouvir do médico que ela não ia precisar fazer a cirurgia. E antes dela ser atendida, eu fui lá no banheiro, dobrei o joelho no vaso. Falei, Deus, é o teu nome que vai ser glorificado, porque eu vou levar esse testemunho para as pessoas. Esse testemunho de fé, de certeza. Então, não é só por conta da alma dela, mas é por conta das pessoas que vão ouvir esse testemunho, entenderem como que funciona o reino do Senhor. E aí eu creio que ele recebeu a oração e o que eu pedi honrava e glorificava o nome dele. Sim, eu dobrei os joelhos no vaso do banheiro. No vaso do banheiro, como sinal de humilhação. Antes dela entrar, ela nem viu, ela nem sabe. Ela nem viu. Vamos lá, vamos pra consulta. E aí chegou lá, o médico falou que ela pediu, claro, uns exames. Falou, não, nós vamos tratar isso, mas a sua prótese está intacta. Você não precisa fazer outra cirurgia. E ela falou, sério? Eu falei, eu não te falei? Aí ela olhou pra mim, Maiara, bem que você fala. O sorrisinho dela, não teve preço isso pra mim, né? E assim, glória ao nosso Senhor Jesus por esse diagnóstico. E eu vou pegar os exames dela, e eu já determinei que não vai dar nada. Nós saímos de lá, fomos fazer os exames que o médico pediu. Falou, você pode fazer outros exames, a gente vai tratar isso, mas você não vai precisar fazer. E aí a gente vê também essa questão de médico, vindo agora pro mundo físico, né? Como a gente não pode ficar só apegado à palavra do homem, né? O médico dos médicos é o Senhor Jesus. Mas dependendo do diagnóstico, a gente tem que ouvir mais pessoas que pensam o trauma que ela ia viver. Acabou com o ano dela, né? Ia fazer uma cirurgia sem precisar, né? E assim, e eu creio que Deus usou aquele médico para trazer uma outra solução para ela. E então esse é um testemunho de fé. E eu já determinei que o exame dela não vai dar nada. Vou pegar o exame dela, o médico vai ver, olhar e não vai dar nada. Essa é a fé que você tem que viver e aplicar em todas as áreas da sua vida, independente das circunstâncias. Porque a fé emotiva dos familiares não ia ajudar ela, porque ela ia passar pela cirurgia. Mas se tem alguém na sua casa, se você se coloca como essa pessoa, se levanta em oração, em determinação, em jejum, em perseverança, em fé, o céu se move. Porque Jesus falou que obras maiores a gente poderia fazer. Obras maiores do que a dele. Então, é disso que a gente tem que se alimentar. E aí, para finalizar aqui, o capítulo 24, no versículo 23, quando te fala assim, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É quem perseverar até o fim, gente. É quem guardar a fé. É quem viver de fé em fé. É quem desenvolver um relacionamento com Deus. É quem busca Ele, lembra dele todos os dias. Não é quando sobra tempo. Não é quando dá. É quem abre mão de tudo para ir de encontro àquilo que ele determinou, ou mandou, orientou você fazer, né? Às vezes ele chamou muitas pessoas para estarem aqui hoje, muitos entraram e saíram, não tenho tempo. Carnaval, ou viajar agora, né? E poderia estar recebendo uma palavra aqui que Deus queria falar com ele agora,
Então, somos nós que atrasamos a bênção, né? Somos nós que atrasamos Deus de agir na nossa vida. E tudo está em nossas mãos, ele está pronto, só depende de nós usar as armas que ele já deu pra gente. E aqui, eis que venho sem demora, ele nos alerta mais uma vez. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens para que ninguém roube, tome a tua coroa. O que é a coroa? A fé. Para que ninguém roube a tua fé, que já existe dentro de você. E é você que vai cultivar essa fé. Você que precisa usar essa fé. Por isso que ele permite as situações pra gente alimentar essa fé. Porque somos salvos por meio da nossa fé. Não pelas obras, não pelo que a gente fala, pelo que a gente vive e determina e alcança por meio da nossa fé. Depois você pode acompanhar lá em Mateus 24, continuando, exortação à vigilância, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, vocês lembram da história de Noé, né? Noé, da primeira vinda de Deus pelo dilúvio, veio pelas águas. Comiam, bebiam, isso não é historinha, isso aconteceu. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e até os dias em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então vigia, guarda. Não pensa você que Jesus vai demorar. Porque as pessoas na época de Noé não sabiam quando Deus ia... Noé construiu uma arca por 100 anos. Mas quando ele veio, a arca se fechou. E muitos que estavam ali curtindo, bebendo, casando, sabe? Deixa a vida me levar, ficaram para trás e foram consumidos. E viveram o dano da morte, da segunda morte, né? Porque a primeira morte todos vão passar, mas e a segunda, que é a morte da alma? É essa que a gente tem que cultivar todos os dias. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, se você soubesse que o ladrão ia te assaltar essa noite, se você colocava trinca, você se resguardava, você saía de casa, você ia se precaver. Mas Jesus está falando aqui, vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o Senhor. E para que você tenha a garantia da sua salvação, você precisa cumprir isso que eu vou te falar aqui agora. E avalia e vigia se você está se cobrindo dessas coisas. Peraí. Depois você pode ler lá em Efésios 6 também. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Você só vai resistir ao dia mau se você tiver a blindagem do Espírito Santo, se você tiver o batismo com o Espírito Santo. Se você não tiver o batismo com o Espírito Santo, você não vai suportar. E o dia mau vai vir para todo mundo. Se não veio para você, aguarde, vai vir. Pode ser que hoje tá tranquilo, tá favorável, tá dando para suportar mais um tiquinho? Vai lá então, mas vai chegar uma hora que você não vai suportar. Muitos nessa pandemia não suportaram. O número de suicídio aumentou, de casos de ansiedade, de depressão, aumentou. As pessoas se entregaram. Muitos com títulos de cristãos, hein? Títulos de pessoas de Deus. Mas não tinham a blindagem, a armadura, que era o batismo, com o Espírito Santo. Que é algo que a gente precisa conquistar. Isso precisa ser prioridade na sua vida. Se a sua vida espiritual não tiver de pé, minha amiga, você pode até tentar maquiar. Vocês estão vendo os famosos aí, quantos casamentos estão acabando, felicidade só de aparência, só de telinha, mas a alma tem um buraco. A pessoa não dorme, tem cama cara, mas não dorme, tem um travesseiro com pelos de ganso lá, como é que fala, mas não dorme, é perturbado, não tem paz. E paz só o Salvador pode nos dar. E é com batismo com o Espírito Santo. Se a gente busca isso, se a gente vai até ele, porque o fardo dele é leve, o fardo dele não é pesado. Se o seu fardo tá pesado, porque por mais que a situação tá difícil, o fardo é leve, você tem paz para passar por aquilo. Você consegue parar para pensar e usa a cabeça. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E depois de ter desvencido tudo,
permaneceis inabaláveis. E quando você passa pela tribulação que ele permite, você passa mais forte, você fica mais forte, sua fé se fortalece. É por isso que ele permite. Porque senão a pessoa vai cochilar, vai descansar, vai dormir. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não preciso fazer mais nada, preciso buscar Deus, não tem problema nenhum aqui acontecendo. Então eu posso descansar. Minha vida tá muito boa, já tenho Deus comigo. Então você não vê a necessidade de buscar, de orar, porque tá tudo muito bem. E muitas pessoas começam a buscar mais a Deus quando o negócio tá apertado. Então por isso que ele permite também, né? Para que a gente venha reconhecer Ele como o único Salvador da nossa vida. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça é a palavra dele, você cumprindo, vivendo segundo a palavra dele. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os seus pés com a palavra do Senhor Jesus. Embrançando sempre o escudo da fé. A fé é o escudo, ela tem que ser o seu escudo. E quem fala, murmura, reclama, se entrega, não tem fé. Falar que tem fé é fácil, mostrar que tem fé que é aí outros 500. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Olha aqui, Deus está mostrando pra gente contra quem é a nossa luta e contra quem é a nossa batalha. Você que não acredita no inferno, às vezes a sua igreja passa e fala, o anjo mal. Não tem que maquiar, não, é o diabo mesmo. Deus fala aqui, Jesus fala o nome dele. Principados, potestades, forças dominadoras do inferno. Não tem apelido. Você tem que entender contra quem você está lutando. Enxergar as pessoas como alma. Quando vir alguém com algum problema, você não vai se voltar contra a pessoa. Você não vai se voltar contra o seu marido. Tem um mal por trás agindo. Você precisa lutar com as armas espirituais. Tomai também, eu vou te mostrar as armas aqui espirituais. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Perseverança. Não tem fórmula mágica. É passar mesmo, perseverando, acreditando, colocando mais força, buscando mais e fazendo isso aqui que eu vou falar. Como construir uma morada? O seu corpo ele precisa ser uma morada. Isso tem que ser o seu foco. O templo do Espírito Santo é o seu corpo. Você precisa construir uma morada para ele aí dentro. E para isso tem que sair muita coisa. Tem que fazer uma faxina aí. Que ele não divide o templo dele com ninguém. Isso é um fato. Não divide o templo dele com ninguém. E para isso, minha amiga, tem que pagar um preço. Então todo mundo que chega para mim pedindo ajuda espiritual, ai, me ajuda, eu quero me libertar disso, daquilo, você tem certeza? Você tá disposta a pagar o preço para isso? Porque tem um preço a ser pago. E não é dinheiro, gente. É a alma, a entrega, é a luta contra a carne. Porque a carne, ela luta contra o espírito. É a luta contra o seu eu, contra a sua vontade. Contra... Ah, eu não sinto vontade de perdoar fulano. Você tem que sentir vontade. Você tem que ir lá e fazer e pronto. Que Deus tá mandando você fazer. Ah, mas se eu fizer isso, meu marido vai... O que meu marido vai pensar de mim? Não, mas eu vou... Eu não tô preocupado com o que o meu marido vai pensar. Eu tô preocupado com o que Deus vai pensar. Eu não tô preocupado com o que o vizinho vai falar, por exemplo, né? O café com fé, que eu fiquei, meu Deus, mas eu não sei falar, né? Como é que eu vou fazer? Ele falou assim, você não tem que ficar preocupada com o que as pessoas vão pensar. Se você tá no Instagram de moda falando da minha palavra, você tem que se preocupar com o que eu penso de você. Aquele que nega o meu nome, eu vou negar ele também diante das pessoas. Você não tem que ter vergonha de falar de mim. Mas eu não tinha vergonha de falar, eu só tinha medo de não saber o que falar, entendeu? Você vai, que quem vai falar sou eu. Vai lá e fala. Então, eu enfrentei o medo, eu passei por cima do medo. E é isso que a gente tem que fazer. Então, como construir uma morada? Como ser uma morada? Como ser o templo de Deus? Qual que é o passo a passo para você entregar a sua vida para Jesus e se livrar dos ataques do inferno? Se livrar desses danos físicos, né? Dos danos espirituais. Não os físicos, mas dos espirituais. Desculpa, trocando a palavra aqui. Primeiro passo, você vai se humilhar. Você vai ler depois na sua casa em 2 Crônicas 7,14. Você vai fazer uma oração de arrependimento. Está escrito lá em 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não é que ele... Ah, eu tô sendo humilhada, eu vou ser exaltada. Não, não é o que é humilhado que é exaltado. É o que se humilha. Tem um se. Consegue entender? Tem um se. Então, muitas pessoas religiosas se apegam. Ai, os humilhados serão exaltados. Se você se humilhar, você vai ser exaltada. Se humilhar para ele. Diminuir o seu eu.
colocar sua cara no pó, em sinal de arrependimento. Mostra pra ele que você tá arrependida. Você reconhece os seus erros. Porque aquele que acha que não precisa de arrependimento, ele não veio pros sábios. Ele veio pros humildes. Ele veio pros arrependidos. Ele veio pra aqueles que reconhecem. Se tem alguém aqui que acha que não tem alguma coisa pra mudar, que já acha que tá bem, essa pessoa tá afastada de Deus. Porque aquele que tá de pé, cuida pra não cair. A gente nunca pode achar que tá bem. A gente tem que andar vigilante, mas nunca pode achar que já tá fazendo o suficiente. Sempre tem algo a mais pra aprender e se entregar, e se humilhar todos os dias. Então, se humilhe, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, e se buscar a minha face. É buscar a minha face, não as bênçãos. É buscar a minha face, não as bênçãos físicas. É buscar Ele por quem Ele é, não pelo que Ele tem pra te dar. Não, por que eu tô vivendo isso? Não, busca a face dele. Busca ele em primeiro lugar, que o que você precisa, ele vai acrescentar. Se afastar dos seus maus caminhos, tem que se afastar. Dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados. Peraí. Então você pode ler e meditar depois aí na sua casa sobre esse primeiro passo. Primeiro passo, humilhação, oração. Oração de arrependimento. Deus, a partir de hoje eu decido seguir ao Senhor. Eu achei que eu era alguém. Eu achei que os meus anos de igreja me sustentavam. Eu achei que meu título de cristão, achei que por ter nascido em berço evangélico, achei que só sentar no banco da igreja me sustentava. Eu achei que era só ir aos domingos à igreja. Mas hoje eu vejo que é muito mais. Eu tenho que mostrar o Senhor no dia a dia. Eu tenho que mostrar o Senhor em oculto, nas minhas atitudes, no negar o meu eu, em ser fiel ao Senhor, nos detalhes. E mostrar o Senhor na minha vida. Não é só o que eu faço, é o que eu vivo. Ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos por meio da nossa fé em guardar a palavra dele. E aí, como consequência, vem as obras. Só que tem pessoas que acham que é só as obras, né? E muitos estão sendo enganados, e a gente tem as 7 cartas de Apocalipse para provar isso. O próprio Senhor Jesus ali exortando a muitos que levam o nome de cristãos. E quando eu falo cristão, são todas as pessoas que se dizem de Deus, tá? Então, primeiro passo, oração, arrependimento, entrega. Você vai confessar os seus erros, os seus pecados. Você vai se humilhar pra ele. Você vai abrir a boca e vai falar. Você vai falar. Você não, Deus, eu tenho mágoa de fulano, eu não consigo perdoar fulano. Mas eu oro por fulano aqui agora. E sim, eu vou fazer o que o Senhor tá me mandando. Eu vou lá, eu vou perdoar, eu vou ligar pra ele. E eu vou fazer o que tem que ser feito. Deus, eu vou abandonar a mentira, eu vou abandonar o pecado, o engano, a fornicação, eu vou abandonar tudo. Deus está lançando na sua mente, você sabe. A pessoa sabe o que afasta ela de Deus, né? Você vai confessar. E ele tá pronto para nos perdoar, ele não quer nos condenar, ele não tá aqui nessa live para te condenar de nada. Só para te dar chance de salvação e mostrar que ele quer te usar. Que você não tá aqui à toa, ele quer te usar. Segundo passo, depois que você fez essa oração de humilhação, entregou a sua vida, confessou tudo pra ele, há necessidade de você confessar pra alguém se esse pecado envolve uma outra pessoa, né? Se você tem que falar a verdade sobre alguma coisa que você tá guardando, omitindo, alguma mentira, ou se o perdão. Aí sim há necessidade de você falar com alguém. Do contrário, é com ele. Você pode fazer isso na sua casa agora. Eu não dei o exemplo lá do hospital, que eu fui pro banheiro, dobrei o joelho no vaso. Você pode falar em qualquer lugar com ele. Você não precisa esperar, vou esperar o dia da igreja pra falar, não. Você pode fazer isso agora, saindo dessa live. Segundo, batismo nas águas, como forma de aliança e materialização dos pecados perdoados. Você precisa passar pelo batismo nas águas. O seu batismo, quando criança, não te justifica diante dele, porque a criança não tem pecado. O batismo, ele é para arrependimento de pecado, para quem tem consciência do que está fazendo, tá? Então, ainda que você já tenha batizado quando criança, não tem problema. Você precisa passar pelo batismo nas águas. Jesus, aos 30 anos, exemplo, quer maior? Jesus. Aos 30 anos, ele foi batizado nas águas. Vamos ser imitador dele, né? Do que ele fez? Se ele precisou, por que ele não foi batizado quando criança? Ele foi batizado aos 30. Então, não tem problema se você já foi batizado quando criança, mas entenda que batismo é para arrependimento. Você precisa passar pelas águas de novo, imitando a fé do Senhor Jesus. João veio e batizava pessoas. Ele veio para preparar o caminho, né? Então, precisa passar por isso, independente do que vão falar de você. Lembre-se que você está procurando agradar a quem?
a Deus que te vê em oculto, no secreto, esquadrinha os seus corações. Só que depois do batismo nas águas, você continua. Não é ele que te justifica. Ali é como se fosse um casamento, a troca de aliança. Ali você confirmou que ficou na água todo o seu passado. Você foi perdoada. E daí pra frente você vai andar em novidade de vida. E aí você vai ter que abandonar todos os seus pecados. Envolve muita coisa, ele vai te mostrar. Nós poderíamos falar uma live só disso aqui. Tem pecadinho, não tem pecadinho, pecadão. Iniquidade, orgulho, inveja, mágoa, mentira, mentirinha boba, infidelidade nos dízimos, infidelidade nas ofertas, colocar coisas e pessoas, não tem como agradar a dois senhores também. Colocar dinheiro, tudo que você coloca no lugar de Deus na sua vida se torna o seu Deus. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Está escrito aqui na Bíblia. Então, qualquer coisa que você tem colocado como prioridade nas suas orações aí, isso mostra quem está no lugar de Deus. Tem gente que ora por todo mundo, mas não ora pra si. Ora pros parentes, dá a vida pelo outro. Olha, eu já vi gente falando, olha, quando eu receber isso, eu vou dar pra fulano. Porque fulano... Ai, porque todo mundo, meus filhos, meu marido... E você? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O próprio Senhor Jesus falou. Então, coisas e pessoas também nos afastam de Deus, né? Então, são detalhes sutis. Não é só matar, roubar, tá? Tem outras coisas também. O amor ao próximo, fofoca, cobiça, querer o que é do outro. Ah, mas fulano tem, eu não tenho. Sabe? Você ficar se comparando com as pessoas. Tudo isso te afasta de Deus. Dúvida, ansiedade. Então, é muita coisinha, tá? Então, abandonar tudo. E ele vai te mostrando ao longo do processo. Ele vai te ensinando. Esse é o processo natural. Às vezes as pessoas acham que elas vão entregar a vida pra Jesus. E aí, ai, mas e agora? Eu vou ter que parar de fazer isso, fazer aquilo. Mas ele te convence que não convém mais pra você. Só que primeiro você precisa entregar. Às vezes as pessoas querem primeiro não sentir mais vontade daquilo. E que acaba a carne lutando, quer voltar, quer ressuscitar. O seu antigo eu quer ressuscitar o tempo inteiro. Nossa, o meu antigo eu o tempo inteiro ele quer voltar. O tempo inteiro ele quer voltar. Se eu não manter vigilante, não alimentar o meu espírito, o meu antigo eu volta e volta pior. Você pode ler mais sobre isso, se você quiser anotar aí, sobre os pecados que você tem que abandonar, onde Deus cita sobre isso. Lá em Gálatas 5,19, tá? Depois, se você quiser anotar aí, pode ler lá na sua casa, tá? Quarto passo, propósitos de fé. E eu quero propor aqui pra você que tá nessa live, depois quem quiser digitar aqui, quem tá decidindo hoje entregar a vida pra Jesus, coloca aqui, né? Você pode inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Olha, eu decido hoje entregar minha vida pra Jesus, eu decido hoje me consertar com Jesus, eu decido hoje voltar pra casa. Nós somos uma família, não estamos aqui pra te julgar, estamos pra te receber de braços abertos. Então, eu tenho certeza que o seu testemunho vai ajudar outras pessoas. Se você quiser escrever aqui, escreva, porque isso é para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, tá? Então, o que eu quero propor aqui? Próximo passo, jejum e oração individual, constantemente na sua casa. Você precisa fazer jejum. Não tem como a pessoa falar que ela é de Deus, não faz jejum não, gente. O jejum é uma necessidade da alma. O jejum é você sacrificar um período seu de uma alimentação. Pode ser de 3 horas. Quanto tempo você conseguir fazer. Abre o jejum em oração. E qual que é o propósito que eu quero te passar aqui? Você que decide viver uma vida com Deus a partir de hoje, além de fazer tudo isso que foi falado, que também não adianta só fazer o jejum não, gente. Não adianta pegar só uma partezinha e fazer não, entendeu? É tudo. Pra você fortalecer o seu espírito, você fazer jejum 3 vezes na semana. Escolhe o dia que é melhor pra você, o horário que é melhor pra você. Você vai abrir o jejum em oração e você vai falar com Deus que você tá fazendo esse jejum em prol do reino de Deus. Você quer o reino de Deus. Só por isso. Você não vai fazer jejum por ninguém. É pelo reino de Deus. Que o resto ele vai acrescentar, entendeu? A ideia? Então, 3 vezes na semana, escolhe o dia. No mínimo 3 horas. Só que você precisa estar conectado nesse período, no sentido de... ninguém precisa saber que você está fazendo jejum. Você vai ler sobre o jejum lá em Mateus 6, tá? Anota aí pra você ler lá depois. Mateus 6. Você não precisa falar pra ninguém que você está fazendo jejum. É você e ele.
Pode ser o horário de almoço, pode ser o café. Você vai sacrificar aquele período de alimentação. Você vai orar naquele período. Vai falar com Deus naquele período. Se você conseguir ler a Bíblia naquele período, bem. Se não, você vai ficar conectado em pensamento com Ele. Procurar não sair do espírito, não brigar com ninguém, não discutir com ninguém. Fique em espírito, tá? Eu gosto de fazer jejuns longos, mas também faço jejuns curtos. Então, é necessidade do cristão fazer jejum. Lembra que a sua guerra é contra o espírito, não é contra pessoas. Então você precisa usar essa arma espiritual aí. O jejum fortalece demais, gente. Mas não é jejum de dieta, não. Você precisa abrir e falar: tô abrindo esse jejum, meu Deus, a esse horário, e vou entregar a hora tal. Hora tal eu vou estar aqui te entregando o jejum. Se não der pra dobrar os joelhos, em pensamento você faz a oração. Deus, agora eu tô entregando meu jejum aqui. Receba a minha oferta. Pronto. Entregou o jejum. Acabou. Tá? Jejum e oração. Quarto passo para você sustentar. Quinto passo. Congregar em algum lugar. Congregar com as pessoas. Não sei se vai ser na igreja, se vai ser no monte. Com pessoas de fé de verdade. Vigia quanto a isso também. Veja a vida dessas pessoas. Veja o testemunho delas. Não tô falando que se ela é uma pessoa bem sucedida, não. Mas se é uma pessoa que tem equilíbrio. Que tem inteligência emocional. Uma pessoa que te fortalece, uma pessoa que te, sabe, que passa essa energia positiva pra você. Não uma pessoa que junta pra você pra falar mal do fulano da igreja ou mal do ciclano. Então vigia as companhias também, que dentro da igreja tem gente que o diabo usa. Então cuidado com isso. Gente, essa live vale, assim, vale ouro. Meu Deus, as pessoas... Se você prestar atenção no que você tá ouvindo aqui, se você fizer, isso aqui acabou os seus problemas espirituais. Não que as guerras vão acabar. Mas se você entender que essa live é a maior necessidade que você tem na vida, se você dá valor ao que Jesus fez por você, essa live aqui, ela é uma em 1 milhão de pessoas, assim, um privilégio de você estar aqui. Somos 77 pessoas e milhares que precisam ouvir isso aqui. Precisam ouvir isso aqui. E olha como Deus é maravilhoso. Ele aparece do nada no Instagram de moda pra falar com você. Pra falar comigo. Você tem noção do que é isso que você tá ouvindo aqui, não? Se você receber em espírito, não tem como você me mandar um direct e falar que você tá passando por problema. Porque agora você sabe de onde que você vai buscar e o que você tem que fazer pra se fortalecer. Mais clara do que tá sendo isso aqui, nem clara de ovo. Nem clara de ovo. Mateus 6, você vai ler sobre o jejum. Necessidade. Congregar e andar com pessoas estrategistas espirituais. Escolha boas pessoas da fé para você acompanhar. Eu tenho pessoas que eu amo estar da fé, mentor espiritual, que eu aprendo muito. E a cada encontro, a cada churrasco que a gente marca, pra mim sabe? É uma escola. É uma escola. Eu amo. Eu vou falar pra vocês que eu amo estar mais do que até com as pessoas da minha família. De verdade. Porque eu recebo que a salvação ela é individual, né? Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você faz essas escolhas. Sexto passo, que envolve todos os outros. Nesse processo, você vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Você vai falar com Deus que você quer conhecer Ele de verdade. Você quer ser morada dEle. Você quer Ele habitando dentro de você. Você vai fazer propósitos. Vai usar a sua fé. Usa a sua fé. Acorda de madrugada. Faz hora de madrugada. Faz oração de humilhação no vaso. Não sei. Deus vai colocar dentro de você o que você tem que fazer. Não tô aqui pra falar o que você tem que fazer. É Ele que vai falar. Eu quero que você faça isso, aquilo. A princípio, o jejum e a oração são primordiais, essenciais. Onde você vai ler sobre a importância do batismo com o Espírito Santo? Pode anotar aí. Atos 4:31. Olha que você já tem tema pra ler a palavra a semana inteira, hein? Já tem. Não adianta você falar pra mim que não sabe onde começar. Já tem por onde ler aqui. Então, Atos 4:31. Mateus 3:11. Atos 1:5. Esses são só 3. Tem vários outros, tá? Então, o Espírito Santo, ele traz paz, força, certeza. Preocupe-se em encontrar morada para o Espírito Santo dentro de você. Gente, passei aqui 10 minutos. Geralmente as nossas lives são de 1 hora. Deixa eu só ver rapidinho o que vocês estão mandando aqui pra gente finalizar. Que quando eu começo a falar de fé, gente, pra quem não queria fazer, né, já fica aqui mais de 1 hora. Em pleno carnaval, que maravilha, que escolha maravilhosa a nossa de estarmos aqui nos alimentando do que realmente importa. Mas e o jejum tem que abrir mão de alimentação? Posso comer depois de acabar?
Você pode comer depois de acabar. Você só não pode... Não é bom você abrir o jejum, por exemplo. Eu acabei de comer... Por exemplo, eu acabei de almoçar. Tô cheia. Aí, de repente, você faz... Aí, em seguida, você faz uma oração abrindo um jejum. Então, tem que ter um período ali que você tá sem se alimentar. Umas 2 horas, pelo menos. Tá? E aí, você abre o jejum. De, no mínimo, 3 horas. Procura estar em espírito, ler alguma coisa de fé, assistir alguma coisa de fé. Se não tiver, às vezes você tá no trabalho, não tem como. Mas não precisa falar com ninguém que você tá de jejum. Continua fazendo as suas coisas normal. Mas que ele esteja no seu pensamento. Se der, corre lá no banheiro rapidinho, dobra o joelho 1 minutinho. Faz uma oração do Pai Nosso, ou ora. Fala com ele rapidinho. Não precisa ter palavras prontas, né? Mas esteja conectado, tá? Então, você pode comer depois. Você entrega o jejum e sim, tá liberado. Vai lá e come, tá? Pode ser no período da noite, horário que mais tem fome. Maravilhoso, maravilhoso. Quanto mais sacrifício, melhor pra você. É sacrifício mesmo, tá? Essa live vai ficar salva? Vai ficar salva sim. Acho que tem sido usada grandemente nas mãos do Senhor. Amém, eu tomo posse. Sou só um instrumento, também tô aqui aprendendo. Tô aprendendo também, gente, com vocês aqui. Essa live vai ficar salva, sim. Assista. Vai ficar salva. Encaminhe para as pessoas. Eu só colocar alguém no seu caminho que você vai precisar enviar essa live. O jejum pode ser só de alimentos, beber água, né? Olha, se você for beber água, não é pra você empazinar de água, entendeu? Tipo, não é pra você ficar bebendo a garrafa de água. Então, tenha um domínio ali, um equilíbrio, tá bom? Mas aqui, cada um dentro das suas condições, tá bom? Usa a sua fé com Deus. Por exemplo, eu tenho dificuldade para tomar água, eu não tomo. Então, mas tem gente que tem a necessidade da água. Então, às vezes, sacrificar, às vezes, ainda que seja por um período menor, a água também vai ser bom para você, tá bom? Vai ser bom pra você. E usa a sua fé, Deus vai te sustentar. Não pense que você vai ter um piripaque. Agora, tem outros jejuns também, né? Claro que o de alimento é o que é ensinado na Bíblia. Mas tem jejum de abrir mão de coisas, redes sociais, programas que você gosta de assistir. Usa a sua fé, tá? Muito forte. Então é isso, gente. Vou fazer uma oração pra gente finalizar aqui, tá? Muito bom nessa manhã. Foi top aqui. Se deixasse, eu ficava aqui a manhã toda. Agora deixa eu ir comemorar com o chefinho o aniversário dele. Mas já fiz o principal. Cuidei da minha alma, você também cuidou da sua alma. Primícia pra Deus. Oferecer os primeiros minutos do seu dia pra Ele. E quando levantar, ao invés de pegar o celular, dobra o joelho, fala com Ele. Tá fazendo café? Põe um louvor. Ou põe uma pregação, alguma coisa. Talvez seja melhor pra você ler a palavra na parte da manhã. Acorda um pouquinho mais cedo, porque às vezes você vai deixando pra depois. Não faz, eu falo por mim. Não sei, cada um tem uma rotina, né? Quando eu deixo pra fazer à noite, eu acabo não fazendo. Então, às vezes eu prefiro sacrificar um pouquinho, acordar um pouquinho mais cedo pra ler a palavra. Então vamos aqui agradecer ao Senhor Jesus por esse presente, meu Pai. Em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Obrigada por esse presente. O Senhor nos deu o passo a passo aqui. O Senhor nos mostrou o que a gente precisa fazer. Mostrou o que está errado. Ainda vai mostrar ao longo do dia para aqueles que estão aqui com o coração sincero, aquebrantados. E que o teu nome seja honrado através da nossa vida. Que possamos agradar ao Senhor com as nossas atitudes. Que o Senhor nos leve até o centro da tua vontade. Queremos ter mais intimidade com o Senhor. Necessitamos, reconhecemos mais ainda nessa manhã que nós necessitamos do teu abrigo, do teu colo. Queremos andar com o Senhor simplesmente por quem o Senhor é. Não pelo que o Senhor tem para nos dar, mas pela tua humildade, pela tua simplicidade, pelo teu caráter, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, por esse amor, meu Pai, incomparável. Ensina-nos a te amar como o Senhor nos ama. Ensina-nos a enxergar as pessoas como o Senhor enxerga. Ensina-nos a ter, meu Pai, o teu caráter, a sermos imitadores do Senhor nessa terra e possamos mostrar o Senhor através da nossa vida. Queremos ser instrumentos do Senhor nessa terra, sem precisar abrir a boca. Quem olhar pra gente, que veja a tua face, que veja o teu semblante e que o Senhor nos leve no passo a passo a alcançar isso e a salvação da nossa alma. Escreve o nosso nome, meu Pai, no livro da vida. Nos ajuda a guardar isso que a gente recebeu. Não permita que o mal venha roubar
e que essa palavra venha dar frutos a 100 por 1 e que aqui, meu Pai, haja salvação, haja transformação e que o teu nome seja louvado através de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Nós também aproveitamos para orar, meu Pai, pela Ucrânia, por essas pessoas que estão passando por esse período que o Senhor disse que era necessário acontecer. Mas nós oramos pela alma dessas pessoas, essas pessoas que estão clamando, buscando pela tua misericórdia, que assim o Senhor venha lançar o entendimento da tua vontade, que elas venham se arrepender, venham pedir perdão e venham entregar a vida para o Senhor, que é o mais importante, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, pessoal. Vai ficar salvo aqui no feed e no Instagram Café com Fé. Joga aí, @Café com Fé BH. Quinta-feira a gente também continua com o devocional lá, tá? Segunda e quinta é no Instagram Café com Fé. Terça-feira no Instagram Maiara Sayonara, ok? Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.